O juízo de Deus sobre o Egito e a libertação de Israel. O que acontece quando um povo rejeita a soberania de Deus? O Egito, no tempo de Moisés, foi uma terra marcada por uma intensa resistência à palavra de Deus. O faraó, como representante da resistência, tornou-se símbolo de um coração endurecido. As pragas que acometeram o Egito não foram apenas castigos divinos, mas também revelações de quem é Deus. Cada praga falava contra as crenças egípcias, contra seus deuses e, principalmente, contra a arrogância de quem rejeita a autoridade de Deus. Mas será que a dureza do coração de Faraó não se assemelha à nossa resistência hoje? O que estamos deixando de aprender com essas pragas? Vamos nos aprofundar em cada uma delas, entender seus significados espirituais e refletir sobre o que elas nos ensinam. 1. A água transformada em sangue. O início do juízo. A primeira praga foi um golpe direto contra o próprio Nilo, o rio sagrado para os egípcios, fonte de vida e prosperidade. Deus mandou Moisés tocar as águas do rio, e o Nilo se transformou em sangue. A água que antes trazia vida, agora trazia morte. Todo o peixe morreu, a água ficou imprópria para beber e o cheiro era insuportável. Esse ato de transformação foi um poderoso lembrete de que, sem a presença de Deus, até mesmo a fonte de vida se torna fonte de morte. O Egito, que dependia desse recurso vital, se viu diante da sua própria fragilidade. Mas o faraó, cercado de orgulho e resistência, simplesmente ignorou o significado de tal praga, recusando-se a se arrepender. Lição espiritual. Deus, em sua soberania, pode transformar até as coisas mais essenciais para a nossa vida, mostrando-nos que sem Ele não há verdadeira vida. O pecado, muitas vezes, transforma o que é bom e necessário em algo que traz destruição. 2. A praga das rãs. Uma invasão inesperada. Logo depois, Deus enviou a segunda praga, uma invasão de rãs. Rãs por toda parte. Elas saem dos rios e invadem casas, camas, fornos, até os utensílios de cozinha. Era impossível escapar dessa praga. O Egito, então, se vê submerso por um mar de rãs e o barulho incessante das rãs invadindo as casas torna a vida insuportável. Quando o faraó, então, pede a Moisés que ore e remova as rãs, ele, de alguma forma, ainda tenta negociar com Deus. Mesmo após a remoção da praga, o faraó se recusa a ceder. Lição espiritual. A praga das rãs é um símbolo da invasão do pecado na vida das pessoas. Quando resistimos à voz de Deus, somos tomados por algo que não conseguimos controlar. Uma situação que parece tomar conta de nossa vida de maneira irreversível. 3. Piolhos. Quando o mal se espalha em todos os lugares. A terceira praga, piolhos, é mais sutil, mas igualmente devastadora. Não se trata mais de uma praga que simplesmente invade, mas de um mal que se espalha em todos os lugares e alcança todos os egípcios. Não importa onde olhassem, os piolhos estavam presentes. Esta foi uma praga de infestação implacável. A resposta de Faraó é uma tentativa desesperada de fazer com que seus magos imitem a praga, mas até eles falham. Eles reconhecem que isso não é algo humano, mas um ato divino. Lição espiritual. O pecado se espalha de forma insidiosa, penetrando em todas as áreas da vida e tornando-se algo que não pode ser simplesmente ignorado. Sem arrependimento, o mal se multiplica. 4. Moscas. O caos na terra de Egito. A quarta praga foi uma infestação de moscas. As moscas, conhecidas por espalharem doenças, tomam conta de todas as terras do Egito, exceto Gósen, onde os israelitas viviam. Esta praga foi o início de um ponto crucial. Deus agora fazia uma separação entre o povo egípcio e o povo de Israel. O caos se espalha, e Faraó, diante da destruição, pede uma solução rápida. Mas mais uma vez, ele não se arrepende verdadeiramente. Lição espiritual. Deus separa seu povo do mal.
Ele é capaz de preservar os justos, enquanto o mundo sofre as consequências do pecado. Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. 5. Doença nos animais. O impacto da desobediência. A quinta praga trouxe uma doença mortal aos animais. O gado e outros animais, que eram cruciais para a economia egípcia, foram afetados. A peste varreu os campos, deixando o Egito em uma crise econômica e social. Mais uma vez, Faraó resiste e os egípcios se veem em ruínas, mas o coração do rei se mantinha endurecido. Lição espiritual. O pecado não afeta apenas o ser humano, mas também a criação. Quando rejeitamos Deus, até o que nos sustenta materialmente é abalado. 6. Úlceras. O sofrimento físico como consequência do pecado. A sexta praga trouxe úlceras dolorosas sobre os egípcios e seus animais. Essa praga atingiu diretamente as pessoas, infligindo-lhes dor física, um sofrimento que atingia o corpo e a alma. Os magos, incapazes de se curar, também se tornaram vítimas dessa praga, mostrando o limite do poder humano diante do poder divino. Lição espiritual. O pecado também afeta nossa saúde física e emocional. Quando nos afastamos de Deus, não apenas nossas finanças e posses são atingidas, mas nosso próprio corpo sofre as consequências. 7. Chuva de granizo e fogo. Quando o céu se torna um campo de guerra, após a peste dos animais, Faraó continuava a resistir. Então, Deus envia a sétima praga, uma tempestade de granizo e fogo. Ninguém jamais viu algo assim. O céu se abre e enormes pedras de granizo caem como bolas de fogo. A terra, que antes parecia inabalável, agora se torna um campo de guerra entre o poder divino e a resistência humana. Tudo o que estava nos campos, tudo o que não tinha sido guardado, é destruído. As árvores, as plantações, os animais no campo, tudo é devastado. O fogo que acompanha o granizo só torna a destruição ainda mais terrível. E quando os egípcios veem a chuva de destruição, sabem que essa não é uma catástrofe natural. Gósen, onde viviam os israelitas, permanece intocada. Não há granizo, não há fogo. Deus separa o seu povo. Faraó, vendo o poder de Deus mais uma vez, parece ceder. Ele pede para que Moisés ore e cesse a tempestade, mas assim que as chuvas param, ele volta atrás em sua decisão. Seu coração ainda estava endurecido. Lição espiritual. A destruição que vemos ao nosso redor pode ser o resultado do orgulho humano e da resistência contra Deus. Deus tem o controle até sobre os elementos da natureza. A sua autoridade sobre as forças cósmicas é absoluta e quando ele decide agir, não há escapatória. 8. Enxame de gafanhotos, o juízo que consome tudo. Depois que a tempestade de granizo se acalma, Faraó resiste mais uma vez, desafiando a vontade de Deus. Então, o Senhor envia uma praga de gafanhotos. Esses insetos, que são conhecidos por destruir rapidamente as colheitas, invadem toda a terra do Egito, devorando o que restou dos campos após o granizo. A terra do Egito, que já estava em ruínas, agora é completamente consumida. Não sobra nada. O Egito já está à beira da ruína. Mas agora o que resta de alimento, a última esperança do povo, é engolido pelos gafanhotos. A cena é terrível. Multidões de gafanhotos se amontoam por toda parte, consumindo tudo. Faraó, diante de tamanha destruição, novamente pede que Moisés ore a Deus para que a praga cesse. Deus ouve a oração de Moisés e os gafanhotos morrem, mas o mal já está feito. Lição espiritual. Quando resistimos a Deus, podemos ver nossos recursos e nossa força consumidos. O pecado consome o que é bom, e sem Deus, tudo pode ser perdido. 9. Trevas profundas. Quando Deus desliga a luz, Deus, mais uma vez, envia uma praga devastadora. Ele manda que o Egito seja envolto por uma treva profunda. Por 3 dias, não se viu nada.
A escuridão era tão densa que era impossível se mover, impossíveis de se ver uns aos outros. Ninguém podia sair de suas casas. Faraó, que se orgulhava de adorar Ra, o Deus Sol, agora se vê diante de um julgamento direto contra seus deuses. O próprio Sol, que eles veneravam, se apaga diante de Deus. A desesperadora escuridão simboliza o juízo espiritual sobre a terra. Não é apenas uma escuridão física, mas uma escuridão espiritual, onde o Egito, que antes era cheio de luz, agora experimenta a falta total de luz divina. Mas em Gósen, onde estavam os israelitas, havia luz. Eles estavam protegidos da escuridão. Essa diferença entre os egípcios e os israelitas revela o juízo de Deus. Ele separa os justos dos ímpios. Faraó mais uma vez tenta negociar, pedindo que Moisés ore para que as trevas se dissipem, mas quando a luz volta, o coração de Faraó se endurece novamente. Lição espiritual. A luz de Deus é essencial para a vida. Quando Deus a retira, tudo se torna confuso e perdido. O juízo divino também pode ser uma ausência de sua presença. E quando isso acontece, o homem vive na escuridão espiritual. 10. A morte dos primogênitos. O preço final da rebelião. A 10ª e última praga chegou, e essa seria a mais devastadora de todas. A morte dos primogênitos era o ápice do juízo de Deus sobre o Egito. À meia-noite, todos os primogênitos do Egito morreriam, desde os filhos do faraó até os filhos dos servos, e até mesmo os primogênitos dos animais. A única exceção seriam os israelitas, cujos lares estavam marcados com o sangue do cordeiro sacrificado. Deus deu instruções claras a Moisés. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro e colocar o sangue nas ombreiras e na travessa da porta. O anjo da morte passaria, e onde o sangue estivesse, a morte não entraria. Naquela noite, em toda a terra do Egito, houve um grande clamor. As casas dos egípcios estavam repletas de dor e desespero, pois perderam seus filhos primogênitos, enquanto os israelitas, sob a proteção do sangue do cordeiro, estavam salvos. Esse evento se tornou a Páscoa, um símbolo eterno de libertação e salvação. O próprio Faraó, com o coração finalmente quebrantado, manda que os israelitas saiam do Egito. Ele cede à vontade de Deus, mas já era tarde demais para os egípcios. O povo de Israel, finalmente livre, parte para a terra prometida. Lição espiritual. A morte dos primogênitos revela o preço do pecado e o poder redentor do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é o que nos livra da morte eterna. Somente através dele somos salvos da condenação. Diante das 10 pragas relatadas, concluímos que a rejeição a Deus tem preço e só Deus pode nos libertar. As 10 pragas do Egito não foram apenas um julgamento sobre um povo, mas uma revelação do caráter de Deus. Em cada uma delas, ele mostrou seu poder sobre a criação, sobre os deuses falsos do Egito e sobre a dureza do coração humano. Quando Deus se levanta contra o pecado, não há poder humano que possa resistir. Porém, ao mesmo tempo, Deus também revelou seu poder redentor. Ele ofereceu um caminho de salvação, uma oportunidade de arrependimento que foi aceita por Israel, mas rejeitada por Faraó. Cada praga se tornou um lembrete de que a rebelião contra Deus traz juízo, mas a obedecer a ele traz libertação. E assim como os israelitas foram libertos do Egito através do sangue do Cordeiro, somente pelo sangue de Jesus Cristo somos libertos da escravidão do pecado e da morte eterna. O Cordeiro de Deus, que foi imolado por nós, nos oferece a verdadeira liberdade, a salvação que não pode ser comprada por nada mais. Hoje Deus nos chama a arrependimento e obediência. Ele está pronto para nos libertar, mas é preciso que, assim como os israelitas, nos cobremos com o sangue do Cordeiro. Esse é o convite de Jesus, o verdadeiro libertador.
e o motivo pelo qual podemos confiar, mesmo nos momentos de juízo, que Ele é o nosso Salvador e Libertador. Por isso, busque a Deus de todo o teu coração hoje mesmo. Se você gostou, curta e inscreva-se no canal para poder acompanhar novos vídeos. Compartilhe com mais pessoas. Deus te abençoe.